Olá, eu me chamo Marcos. Quero falar que eu nunca conheci meus pais, pois esse nome foi dado a um orfanato aonde eu nasci e cresci. Assim como eu e todas as crianças daquele orfanato, não sabíamos o que era brincar, se divertir, e nem recebíamos carinho, mas recebíamos responsabilidades. Cada um deveria cumprir a sua tarefa pontualmente. Porém, se não cumprisse, sofria um castigo severo, pois a forma como éramos tratados, embora éramos crianças, aquilo nos ensinava que amor e diversão não era tudo, mas sim ter mais responsabilidade e ver o mundo com mais coragem e ser grato pelo um teto e pelo um prato de comida. Vivendo aquela vida triste e muito tensa, não sendo um ambiente saudável para uma criança, mas sim um lugar que cobria as necessidades. Porém, em toda a escuridão sempre há uma luz. E a minha luz era seu Lorival. Seu Lorival era o zelador daquele orfanato. Ele era responsável pela manutenção daquele lugar. Ele fazia o trabalho de hidráulico, eletricista e também fazia a reforma de pintura. Um homem muito velho, muito sábio, calejado pelo tempo e por conta do trabalho bruto, ele estava mesmo assim sempre com um sorriso no rosto. E sempre ele estava com a disposição de ensinar o seu trabalho para outros que estavam lhe acompanhando. Com 14 anos de idade, eu passei a ajudar seu Lorival com o trabalho de pintura. E ele estava sempre com a disposição de me ensinar cada detalhe na parte de pintura. E eu comecei a aproveitar aquilo, não desperdiçar detalhe por detalhe. Aprendi tudo o que se possa aprender com o velho, sábio pintor. Vivendo aquela situação com seu Lorival, aquilo era algo maravilhoso. Era minha válvula de escape. Seu Lorival era um senhor tão afetuoso e um homem muito abençoado, que me ensinava até coisas fora da rotina do trabalho do orfanato. Seu Lorival possuía uma moto. Era seu meio de transporte, aonde ele visitava a sua família aos finais de semana. Quando estávamos na hora de descanso, ele me ensinava como conduzir uma moto. Com 14 anos, eu praticamente já era quase um pintor profissional e também um motoqueiro. Isso era tudo graças a seu Lorival, que além de ser um homem que me ensinou as coisas, seu Lorival foi como um pai que eu não tinha. E foi um dia, pelo final da tarde, que algo trágico e muito triste veio a ocorrer. Seu Lorival estava na escada numa altura de 7 metros de altura, fazendo a pintura do lado de fora do orfanato. O sol já estava se pondo, a noite já estava chegando. Foi quando seu Lorival se desequilibrou na escada e veio a cair, se chocando no chão de uma forma agressiva. Naquele momento eu não sabia o que fazer. Eu estava me sentindo culpado de não ter segurado direito a escada. Em desespero, eu comecei a gritar sem parar. Ferido pela queda no chão, em meia dificuldade, seu Lorival ainda estava consciente, e de voz baixa ele falava: pois o medo é um mecanismo de defesa. Após seu Lorival falar aquilo, ele virou a cabeça pelo lado, com os olhos abertos. Ele ficou imóvel.
Eu comecei a gritar em desespero. Foi quando os funcionários daquele orfanato começaram a se aproximar. E de imediato acionaram uma ambulância. Depois de algum tempo, a ambulância chegou. Moveram o Sr. Lorival e levaram ele. Naquele final de tarde, fiquemos todos apreensivos. Eu estava muito triste e me sentindo culpado. Após se passar algumas horas, foi quando vem a triste notícia que o Sr. Lorival vem a falecer. Acontecido essa situação trágica e muito triste, alguns anos se passaram. Eu já era um rapaz de 18 anos de idade. Então eu fui para o exército. Cumprindo algum tempo no exército, eu retornei de volta, mas eu não fui para aquele orfanato. E comecei a trabalhar na profissão que eu havia desempenhado, algo que eu adorava muito, a profissão de pintor, que eu havia aprendido com o Sr. Lorival. Com uma renda que eu tive, o tempo que fiquei no exército, eu comprei uma moto e comecei a viajar por esse Brasil inteiro, exercendo a profissão de pintor. Viajando por esse Brasil inteiro, o que eu sempre gostei é de viajar para as cidades do interior, pois eu nunca gostei de viajar para as cidades grandes. Nunca gostei muito do barulho e do movimento. Eu nunca fui muito de me socializar e nem interagir muito com as pessoas. E era num final de tarde que eu estava viajando por uma estrada de terra em uma zona rural, com enormes hectares de campo. Ao redor da estrada, cercas de arame farpado, aquela total liberdade com a natureza, algo que me contagiava. Viajando naquele final de tarde, o sol já estava se pondo. Foi quando, de uma forma estranha, o tempo começou a mudar. Começou a iniciar uma forte tempestade. E eu não avistava nem um vilarejo próximo. Era só campos e fazendas. Viajando algum tempo pelaquela estrada de terra, começou fortes ventos e uma chuva muito intensa. Então avistei uma velha igreja que, por sinal, deveria ser muito antiga. Eu imaginava que talvez poderia estar abandonada, mas comecei a me aproximar e a porta estava fechada. Então eu comecei a bater na porta, na esperança que tivesse alguém naquele local. Foi quando saiu um senhor, era um padre, e logo ele veio me atender e pediu para que eu entrasse rapidamente, pois a tempestade estava cada vez mais forte. E aquele padre foi muito atencioso. Ele me acolheu de uma forma bem agradável e muito amorosa. Logo me trouxe um café bem quente e também me trouxe roupas quentes. E me mostrou o lugar que eu ia passar a noite, que era um quarto que ficava na parte de cima da igreja. A porta do quarto era uma porta muito grossa, de puro aço maciço, mais ou menos de 3 polegadas. Para abrir aquela porta era uma dificuldade total, pois a porta era muito pesada. O padre disse que aquela igreja já tinha muitos anos, então ele decidiu deixar aquela porta ali, pois aquilo era um patrimônio histórico. Mas eu não liguei muito. O que eu queria é só descansar para continuar a minha viagem para outro dia. Após ter tomado o café, logo o padre me trouxe a janta. Então eu finalizei aquela janta e o padre falou: as horas já estão se aproximando. Já está próximo da meia-noite. Você não me leva a mal, mas eu tenho que trancar essa porta. Você não me pergunte por quê. Já estou fazendo muito por você, embora você é um estranho. Sem questionar o padre, eu concordei. O padre trancou aquela porta de aço por fora. Ao entrar naquele quarto, eu percebi mais algo estranho. A janela era toda feita de aço e com barras por fora. Barras muito grossas. Deveriam ter uns 8 centímetros,
de circunferência. Eu não entendia por que tudo aquilo, mas assim como o padre falou, aquilo era patrimônio histórico. Descansando naquele quarto com aquela porta de aço trancada, havia uma pequena vela que já estava quase apagando. Após a vela se apagar, se passou algumas horas. Pelo que eu percebi, já era próximo da meia-noite. Foi quando escutei o sino bater sem parar. Após o sino ter batido, logo parou. Então eu comecei a escutar um som assustador. Era pro lado de fora da igreja. Bem devagar eu comecei a abrir aquela janela de aço e comecei a observar para baixo. Aquele padre estava abaixado fazendo aquele som assustador. Foi quando ele olhou para cima na minha direção na janela e eu fiquei assustado, pois aquele padre havia tomado uma forma assustadora. Então ele começou a vir rapidamente e começou a subir as paredes da igreja numa velocidade inacreditável. Chegou próximo da janela e grudou sobre as barras da janela que ficava do lado de fora. Estava tentando arrancar aquelas barras do lado de fora para tentar entrar no quarto. Naquele momento eu me lembrei que o Sr. Lorival falou que o medo era um mecanismo de defesa. Com tanto medo que eu estava, bem rápido eu fechei aquela janela de aço. E aquela criatura não teve mais a possibilidade de poder me observar. Mesmo assim, ela continuava gritando e batendo sobre aquelas barras do lado de fora. Então eu continuava na cama com a janela fechada. Após se passar algumas horas, todo aquele barulho parou. Quando eu me dei por conta, já estava amanhecendo. Foi quando eu comecei a escutar o barulho na porta. Era o padre que estava abrindo a porta. Ele me olhava bem sério nos olhos. E ele falou: aquilo que você viu não é um monstro. É obra da natureza, que se manifesta só à noite. Que você nem tem ideia, que não faz parte do seu ciclo humano. Pois eu fui presenteado. Estou destinado a ficar nesse lugar, para que aquele ser tão iluminado das sombras possa desfrutar cada momento e a cada minuto da noite. Mas você estava quase atrapalhando. Então vá embora agora. Isso é tudo, você já soube até demais. Após o padre ter falado aquelas coisas assustadoras, logo eu fui embora daquele lugar macabro e sombrio. Eu nem sabia nem que lugar era aquele. Não sabia nem em que região ou estado eu estava. Mas logo fui embora daquele lugar. Saindo daquela zona rural, retornei para a estrada. E eu percebi que eu estava no estado do Mato Grosso do Sul. Então, acontecido isso, eu nunca mais viajei à noite. E nem em finais de tarde, próximo de zonas rurais. E continuei meu trabalho como pintor. Hoje sou um velho pintor aposentado, um avô com muitos netos, uma linda esposa que também está com uma idade elevada como eu e com muitos filhos.